vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado. Deputado Evair de Mello. Senhor presidente, senhor relator, em 1866, narra a história que o exército de Liechtenstein foi para a fronteira da Itália com 80 homens. E ao retornar e conferir a sua tropa, o comandante encontrou 81. Isso, voltando na história, eu digo que é o mesmo papel, talvez a mesma contabilidade aqui dessa comissão. Nós, da minorias, aritmeticamente em menor quantidade, teve a capacidade de trazer e se fazer uma transformação interna de argumentos, de fatos, de presença e dedicação. E eu tenho certeza que nós estamos encerrando essas atividades por hora da CPMI. Silêncio, por favor. Inspirado nesse exército de Liechtenstein. Nós somos muito maiores do que quando chegamos aqui, tanto numericamente, porque somou-se a nós, brasileiros anônimos, nos diversos cantos desse país continental. Gente simples e humilde, trabalhadores rurais, construção civil, gente que um dia sonhou em chegar à sua melhor idade e ter a sua renda e a sua receita. Confesso a vocês que eu estou emocionado no dia de hoje. Não esperava fazer essa travessia, e por isso estou de pé, para honrar meu pai, honrar minha mãe, honrar minha esposa, meus filhos, que me permitiu que eu dedicasse horas, dias e noites na ausência para poder aqui ser a voz de brasileiros que ao longo da história foram roubados, foram enganados. Senhor presidente, senhor relator, meus pais são agricultores, já com mais de 80 anos, continuam na atividade. E o único pedido que a minha mãe me fez, quando eu comuniquei a ela que eu tinha decidido vir para a vida pública, fez um único pedido: meu filho, não perca a vergonha na cara, para que você possa continuar entrando na minha casa e pela porta da frente. E eu não vim para Brasília para ser um mero despachante de emenda. Eu quero fazer parte da geração que enfrentou o sistema. E lamentar a lavagem cerebral que há décadas é feita em boa parte dos brasileiros, que produziu uma geração sem escrúpulo, produziu a geração de ladrões, gente que defende aborto, defende droga, mata se for preciso, que tem vergonha de defender a família, tem vergonha de defender a sua própria fé e com certeza não honra o seu território, senhor presidente. O senhor, como eu já disse, está nas catas altas da nossa alterosa, na grandeza dos mineiros que um dia honraram desse parlamento. Esse relatório, senhor relator, da terra do cabra macho, uma expressão corriqueira do dia a dia do povo alagoano, e tinha que vir de Alagoas. Um relator, eu digo que veio um pedagogo, veio um professor, veio um catedrático, mas um homem que, além do conhecimento jurídico, do saber da narrativa, estava imbuído de um aspecto moral e de honra que nos obriga a ficar de pé. Já disse e vou repetir: nenhuma comissão aqui nessa casa será a mesma depois da relatoria de Vossa Excelência. O que nós presenciamos aqui não é apenas um escândalo. Nós presenciamos uma covardia, uma crueldade. E isso é ferramenta da esquerda histórica no mundo. É assim que eles fazem. Eles oprimem as minorias, coagem as minorias, seduzem e encantam as minorias para que possam ficar reféns das migalhas que eles chamam de programas sociais. O relatório deixou claro
que nós não estamos diante de um caso isolado. Nós estamos diante de uma conspiração, de uma grande máfia que se formou para roubar os pobres homens do Brasil e mulheres. Vem com essa conversa fiada que o governo desinvestigou. Conversa fiada. Onde tem PT, onde tem esquerda, só tem corrupção, ladrão, e assim é a história. Não dá para mudar a história, só o PT que muda a história. O passado não tem como ser mudado, só no discurso deles. Portanto, isso é muito grave. E eles aqui se omitiram, ficaram no silêncio, demoraram a agir. Só depois que o Metrópolis fez a matéria nacional que tiraram a bunda da cadeira. Mas nós já denunciávamos desde 2023 que tinha algo errado. Convoquei o senhor ministro e esse algo errado começa em 1994 com a CONTAG, essa confederação que covardemente roubou não só os aposentados, roubou os aposentados rurais do nosso Brasil. Gente, Damares, do interior do nosso Nordeste, da nossa região amazônica, roubou dos nossos agricultores, Girão, lá no interior do estado do Espírito Santo, dos nossos pomeranos, dos nossos imigrantes, os nossos afrodescendentes. Essa CONTAG que diz ser a Confederação dos Pequenos Agricultores se transformou a Confederação dos Grandes Ladrões. Silêncio, por favor. Portanto, essa é a vergonha. Deveria ter vergonha aqui quem brindou Lulinha. E eu disse em agosto de 2025, o Lulinha está envolvido nessa roubalheira. Frei Chico está envolvido nessa roubalheira. Aí eu sempre digo, vai vendo, Brasil. Mas hoje eu quero dizer, muito mais claro, nós da oposição, como eu já disse, somos minoria. Mas assim é a vida. Mas uma minoria imbuída de aspecto moral e ético que nos deixou de pé. E nós não estamos aqui para defender ideologia. Nós estamos aqui para defender justiça. Justiça do aposentado, justiça do pensionista, justiça do trabalhador. A intervenção do STF nos trabalhos dessa comissão talvez seja uma das mais vergonhosas ações e manifestações vindo da Suprema Corte. Mas eu digo que eles nem têm tanta culpa. Eles foram colocados lá. A culpa e a responsabilidade desse fracassado STF, desse STF que envergonha o país, a culpa é de quem indicou esses nomes. A culpa é dos senadores que, no momento da indicação, aprovaram aqueles nomes. Esse sim que tem que ser responsabilizado. Aquela turma lá, eles não foram indicados, eles foram contratados para poder continuar alimentando o sistema. Vai vendo, Brasil. E o Brasil não pode aceitar quem trabalhou na vida inteira ser roubado. Mas não é o roubo só do aposentado. Porque a insegurança jurídica que a STF proporciona, ela gera inflação, ela faz com que o dinheiro fique mais caro, ela gera desemprego. Essa roubalheira patrocinada e participada pelo governo Lula, ela com certeza também, ela prejudica o empresário, os trabalhadores que estão na ativa, os homens e as mulheres com seu salário precisam de buscar o seu dinheiro. Nós cumprimos a nossa missão, honrar as famílias do Brasil. Aos parlamentares da oposição, orgulho de cada um de vocês. Honrar a esposa, honrar os filhos, honrar os pais. Todos vocês da oposição que estiveram aqui por horas. Eu digo que nunca fui bem tão acompanhado por essa elite de parlamentares que horas nos representam. Volto a dizer que nunca uma CPI teve tanta visibilidade
e, acima de tudo, gerou credibilidade. Por todos que andam nas ruas, um orgulho do presidente, um orgulho do relator, um orgulho de cada deputado e senador da oposição. E uma vergonha a essa base do governo Lula que veio para cá simplesmente para proteger bandido e permitir que o roubo continuasse. Vai ver o Brasil! Muito obrigado, excelência. Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos ao senhor relator, aos colegas parlamentares. Presidente, quem pratica corrupção, seja quem for, esteja onde estiver, tenha posto que tenha, deve ser responsabilizado e deve ser punido. É dever de qualquer instituição de investigação, seja a Polícia Federal, seja a Controladoria Geral da União, seja o Ministério Público, seja comissões parlamentares de inquérito, apurar, doa quem doer, esteja onde estiver. Não importa quem seja senador, seja deputado, seja filho de presidente ou de ex-presidente da República, seja ministro do Supremo Tribunal Federal. É dever investigar e chegar aos responsáveis. A corrupção, e a investigação sobre a corrupção, ela não tem opção política, ela não tem cor, não é de direita nem de esquerda, é dever republicano. Aliás, combater a corrupção é princípio republicano, consoante com o artigo 37 da Constituição da República, que diz que princípios da República e do serviço público é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No dizer do Dr. Ulisses Guimarães, em 1988, Peço silêncio à sala, quando por favor. promulgou a Constituição, não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba, estes são os princípios da moral pública. Então, presidente, eu parto desse pressuposto para chegarmos aqui à construção e ao resultado dessa comissão parlamentar de inquérito. Em primeiro lugar, presidente, quando eu falei dos personagens aqui, eu quero contrastar, já que tem sido muito em voga o nome do filho do atual presidente da República, a conduta de dois presidentes da República sobre o comportamento do seu filho, do ex-presidente da República e do atual presidente da República. Pronunciamento do ex-presidente da República em cadeia de rádio e televisão, todos viram no Brasil, em uma reunião ministerial. Abre aspas. Eu não vou esperar pegar um filho meu, não vou pronunciar os palavrões, não vou esperar que peguem algum filho meu, e se referia ao filho que hoje é candidato a presidente da República, para mudar o superintendente da Polícia Federal lá no estado. Muda o superintendente e muda o ministro e o chefe dele. Foi dito isso numa reunião ministerial. Alguns que estão nessa sala aqui estavam nessa reunião ministerial. Pronunciamento do atual presidente da República sobre um fato envolvendo o filho dele, recente agora, que foi dito pelo atual presidente da República. Seja quem for, seja meu filho, seja quem for, vai responder se cometeu crime. Não tem ninguém acima da ordem e da lei nesse país. Eu quero primeiro pedir que todos que estão nos assistindo reflitam sobre essas duas posturas de dois presidentes da República, do ex e do atual, do antigo mandatário e do atual. Busquem nos anais o que o ex-presidente falou. Busquem recentemente o que o atual presidente falou sobre suspeitas envolvendo seus filhos. Aliás, o filho do ex é inclusive pré-candidato a presidente da República agora. Dito isso, presidente, tem muitos aspectos do relatório apresentado pelo relator, que tem inclusive coincidência com o nosso. Saúdo. Entretanto, tem omissões que têm que ser citadas e que eu quero aqui destacá-las. Por exemplo, o senhor Onyx Lorenzoni. O senhor Onyx Lorenzoni, vejamos, senhor presidente, ele foi ministro da Cidadania do ex-governo. O senhor Onyx Lorenzoni era chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República em abril de 2021. O que aconteceu em abril de 2021? Foi firmado
um dos famigerados ACTs com uma entidade chamada Unibap, União Brasileira de Aposentados da Previdência, que participou dos esquemas na Previdência Pública, posteriormente. Em seguida, meses depois, o senhor Onyx assume o cargo de ministro da Previdência e aparece em documentos entregues a essa CPMI em relação com essa entidade que estava roubando os aposentados. Aliás, o nome do filho do ex-ministro da Previdência, o advogado Pietro Lorenzoni, aparece em documentos que foram entregues a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Aliás, é o senhor Pietro que diz o seguinte, é o senhor Pietro, filho de Onyx Lorenzoni, que diz o seguinte: na prática, auxiliávamos a Unibap com redações de atas de assembleias deliberativas, ofícios e minutas em geral. Aliás, é também dessa entidade a contribuição para a campanha, com 60 mil reais para a campanha do senhor Onyx Lorenzoni, logo em seguida. Não foi para a campanha de nenhum candidato dos partidos da oposição, foi para a campanha do senhor Onyx. Presidente, era necessário aqui também constar no relatório o senhor João Roma, foi ex-ministro da Cidadania do governo anterior. Ele foi apontado como o mais enrolado devido à liberação de consignado do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil e a liberação de consignado que a CPMI pretendia ainda adentrar, foram feitos durante o governo anterior, deputado Rogério. Com qual banco? Com o Banco Master. Agora, completa a história. O Banco Master expandiu as suas operações a partir de 2020, com autorizações com a ACT, firmado no governo anterior. Quem substituiu o senhor João Roma no Ministério da Cidadania foi o senhor Ronaldo Bento. Agora, vejam só, o sucessor do senhor João Roma, o senhor Ronaldo Bento, e o senhor João Roma, posteriormente, assumiram cargos em qual banco? Assumiram cargos exatamente no Banco Master. Como é que esse BO do Banco Master tem relação conosco? Não temos nenhum ministro, ex-ministros do governo aqui, e que eu tenha conhecimento, envolvidos com o Banco Master ou com cargos de direção nesse banco. Eu creio que tem essas omissões e ausências no relatório. Eu acho que era necessário o relatório aprofundar sobre as investigações sobre um nome conhecido de CPIs, Willer Tomás. Ele apareceu, deputado Dorinaldo, na CPI da Covid já. Ele é um elo entre o escritório do senador Flávio Bolsonaro e uma senhora que também não aparece, chamada Letícia Caetano, chefe do escritório de Flávio Bolsonaro. Essas relações precisavam, no mínimo, ter um pedido para que fossem apuradas. Para concluir, presidente, vejamos o total do roubo dos aposentados do Brasil e as entidades que roubaram. Pronto, comecemos entre 2019 e 2021. No dia 26 de agosto de 2021, firmou acordo de cooperação de trabalho, famigerado ACT, AAPB, 191 milhões roubaram dos aposentados. Logo em seguida, em 6 de setembro de 2021, firmou convênio a famigerada AMBEC, 500 milhões roubaram dos aposentados. Logo depois, em 21 de outubro de 2021, firmou convênio de cooperação ACT, a ABRAPS, 6 milhões roubaram dos aposentados. Em seguida, 25 de novembro, Sinab, 57 milhões de reais roubaram dos aposentados. Só essas quatro firmaram acordo de cooperação de trabalho em 2019 e 2021. 755 milhões roubados dos aposentados. Mas segue, entre 2021 e 2022, Rian Brasil, 81 milhões de reais. Unibap, esta que falei do senhor Onyx Lorenzoni,
178 milhões de reais. Sinap, 45 milhões de reais. Unaspub, 261 milhões de reais. APES, 255 milhões de reais. SAAP, CEAP, 251 milhões de reais. Conafer, 809 milhões de reais, totalizando 1 bilhão 890 milhões de reais roubados dos aposentados. O que elas têm em comum? Firmaram a CT de 2019 e 2022. Quem era o presidente do Brasil entre 2019 e 2022? Eu acho que o presidente do Brasil, nesse período, não tenho dúvida, que era o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, é por isso que ele consta no nosso relatório, porque é o liame com tudo isso. É por isso que no relatório que apresentamos, ele tinha conhecimento. O Ministério da Justiça teve conhecimento. A CGU do governo dele teve conhecimento. O total do roubo é de mais de 2 bilhões, é de quase 3 bilhões de reais. E todas as entidades que totalizam o valor do roubo foram credenciadas entre 2019 e 2022. Aí está a matriz de todo o esquema. Muito obrigado, Excelência. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!